Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio vamos tratar de um tema extremamente relevante e difícil para muitas pessoas. Nós vamos discutir a questão dos tokens não fungíveis e uma série de outros elementos relacionados ao blockchain, a esse livro de registro com criptografia. E para tratar disso, eu estou aqui com o Guilherme Preger, que é engenheiro. Olha só, hein? O Guilherme, engenheiro pela UERJ. É UERJ também, Guilherme? Você Não, fez engenharia? A engenharia pela PUC. Aí você fez doutorado em teoria literária pela UERJ. E tem um livro muito importante que se chama Fábulas da Ciência, Discurso Científico e Fabulação Especulativa. Guilherme, obrigado por você estar aqui com a gente. E, recentemente, né, você escreveu um artigo no site A Terra é Redonda, né, onde muitos acadêmicos e acadêmicas escrevem, né, quase que tem artigos mais curtos, mas muitos ensaios, né? E você começa discutindo a questão de uma obra fundamental na teoria crítica, né, que é uma obra do Walter Benjamin, que é a reprodutibilidade técnica, né, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. E você traz o Walter Benjamin quando ele falava que toda obra de arte é, a princípio, reprodutível, né? Mas o ritual dela, né, garante o aparecer irredutível, único, né? E quando a gente fala de tokens não fungíveis, nós estamos falando de uma tentativa de voltar, né, a uma aura, a uma época onde você tem lá a ideia do original, né? Que é exatamente muito difícil de ter no digital. Então, antes de mais nada, eu queria que você falasse para a gente o que é esse token não fungível e por que você trouxe a teoria crítica para discutir essa febre que tem hoje, muita gente vendendo tokens não fungíveis de figuras com mais de $1 milhão, enfim. Diga aí, Guilherme. Bem, bom dia, Sérgio, bom dia a todas e todos, né? É uma alegria e uma honra para mim estar aqui no Tecnopolítica, que é uma referência, inclusive, para o meu artigo que você se referiu na Terra Redonda. Eu fiz uma pesquisa e o seu site foi uma das minhas fontes, em particular aquela entrevista que você fez com Edemilson, não faz muito tempo, eu acredito. Não. Que é um grande estudioso do assunto do blockchain, das criptomoedas, etc., do blockchain. E vocês terminam aquela conversa, nós já até conversamos um pouco sobre isso, falando sobre o NFT, né? Então, em parte, o nosso assunto de hoje é um certo prolongamento, e uma responsabilidade estar aqui prolongando a conversa do Edemilson, né? Que eu tenho muito respeito por ele, né? Legal. E é uma coisa curiosa porque, de certa forma, o blockchain é uma tecnologia de ponta, avançada, mas já está aí há cerca de 10 anos, então você já tem uma bibliografia farta sobre o assunto, o próprio Edemilson publicou livros no Brasil, e tem o Bitcoin, que hoje é um sucesso em termos de moeda, criptomoeda, e está acontecendo. Já o NFT é uma coisa muito nova. Então, por exemplo, certas pesquisas mostraram que no ano de 2021, ano passado, o NFT foi o acrônimo mais procurado na internet. Então, é uma coisa bastante nova e eu mesmo, pesquisando sobre esse assunto, eu te disse que na minha empresa a gente fez uma proposta de um projeto de blockchain, então eu já venho investigando blockchain em aplicações no setor elétrico, né, que é onde eu trabalho. Sim. Mas o NFT não, o NFT é uma coisa assim que ainda causa um certo espanto, ele tem algumas características que são muito inusitadas e inéditas, então, para a gente entender isso, quando eu fui ler sobre o NFT, imediatamente me veio à cabeça esse texto do Benjamin que você se referiu,
e o conceito de aura. E é por isso que eu fiz esse texto do Terra Redonda. Na verdade, originalmente, esse texto tinha um título, Benjamin e o NFT. Esse era Olha o título. só. Mas depois os editores do site botaram o futuro das criptomoedas, etc., mas não tem importância, né? Eu queria, exatamente no texto, entender o que o Walter Benjamin diria sobre o NFT, que, para mim, é aquela discussão que ele está tendo ali nos anos 30, nesse ensaio que você falou, que está até aqui ao meu lado, numa edição diferente sobre ela aqui, que ele está discutindo o conceito de aura. Então, não sei se todos estão familiarizados com o conceito de aura. Se você me permite, então, claro, fazer uma leitura direta muito curta de como Walter Benjamin descreve o conceito de aura, muito curta. Ele descreve assim, no estilo Walter Benjamin, quem conhece, um estilo um pouco enigmático, né? O que é propriamente a aura? Um estranho tecido fino de espaço e tempo, a aparição única de uma distância, por mais próxima que esteja. Então, é uma coisa meio enigmática, porque há uma distância que, por mais próximo que esteja, etc. Então, e é uma aparição única, são elementos que a gente precisa gravar do conceito de aura. Um pouco antes, ele fala também sobre, você já mencionou, sobre o aqui e agora. Mesmo a mais perfeita reprodução, falta um elemento, o aqui e agora da obra de arte, sua existência única no local onde se encontra. Então, a aura, o que é importante reter é que a aura, a aparição única de um aqui e agora da obra de arte, ele está falando sobre a obra de arte, sobre as imagens, sim. Vamos dizer assim, você tem uma imagem ou sacra a quem você tem devoção, ou estética no museu, no qual você tem referência, por mais próximo que ela esteja, você guarda uma distância reverencial ou cultual daquela imagem ou daquela obra. Então, não importa que você esteja próximo, mas há uma distância, é como se fosse um objeto inacessível para quem está contemplando aquele objeto. O que é importante no texto do Benjamin é que ele diz que esta distância imaginária, que aparece de forma paradoxal, ela é produzida como uma relação social, pelo ritual. O ritual é que produz essa distância. E essa distância, então, é produzida socialmente. E o ensaio dele, a reprodutibilidade técnica, ele observa, no contexto da fotografia e do cinema, que são técnicas de reprodução, no caso dos anos 30 que ele está escrevendo, como é que isso vão afetar a aura das obras de arte, essa aparição única e acontecimental, do acontecimento da obra de arte, está ligado, né? Eu vou ler um trecho aqui que ele fala exatamente sobre como a reprodução incide sobre a aura. Também curto. Pode-se resumir essas marcas distintivas com o conceito de aura e dizer: o que desaparece na época da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, seu significado vai muito além da esfera da arte. Então, ele está falando que tem técnica, tem política, é um ensaio muito complexo. A técnica de reprodução, assim se pode formular de forma geral, destaca o reproduzido da esfera da tradição. Na medida em que multiplica a reprodução, coloca no lugar de sua ocorrência única sua ocorrência em massa. E na medida em que permite a reprodução ir ao encontro daquele que a recebe, o espectador, em sua respectiva situação, atualiza o que é reproduzido. Então, basicamente, o que o Benjamin tenta no ensaio dele, e é por isso que eu quero fazer uma observação sobre o meu ensaio, tá? O Benjamin tenta ver as possibilidades revolucionárias da técnica de reprodução, e que ele vai entender como destruição da aura. Então, existem possibilidades, sim, na reprodução técnica. Ele está falando isso no contexto dos anos 30, tá? Está falando em relação à fotografia e ao cinema. E só uma coisa, Guilherme, ele está falando em tecnologias analógicas. Exatamente. Mas de reprodução analógica. Então, ele ainda não está nesse ambiente informacional, computacional, que após a Segunda Guerra, porque, na minha opinião, eu tenho escrito alguns textos sobre isso, sobre a transformação digital, né? Nós estamos passando, Sérgio, uma grande
mudança, uma transformação que ela é, sim, revolucionária, tão importante quanto foi a transformação da escrita, a transformação da imprensa, e nós vamos ter que lidar com isso, e como essas transformações profundas são irreversíveis, né? Tipo assim, não tem volta para um momento anterior. Então, assim como Walter Benjamin, a gente não tem que pensar simplesmente reacionariamente, negar aquilo, mas a gente tem que ver também as possibilidades que aquelas tecnologias oferecem, né? Então, eu não queria, por exemplo, que quem lê o meu texto no Terra Redonda vai ver que há um certo ceticismo e crítico e cético ao uso do blockchain, até do NFT. Isso não quer dizer que não haja potencialidades interessantes nessas tecnologias, tá? Mas uma coisa que o Benjamin polemiza no seu ensaio, que é importante para os nossos dias e para a sua discussão, é que ele observa que há uma reauratização, né? Há uma reação, uma restauração da aura no campo da política pelo fascismo. Ele está falando dos anos 30, está falando e ele fala isso que através do espetáculo fascista, que cria uma aura em torno do líder fascista. Então, é como se o fascismo estivesse reauratizando e trazendo novamente o ritual para o campo da política. Deixa eu fazer uma parte. Sim, e é que a política sempre teve um certo ritual, mas não era um espetáculo, como são... a gente vê hoje os filmes da época do nazismo, por exemplo, os símbolos, os gestos, tudo isso constitui isso que você está falando. De fato, é um resgate importante, né? É a tentativa de atrair a aura, né, que foi perdida com a figura do Duce, no caso da Itália, no caso do Hitler, e aqueles... Tanto é que eles têm informações, né, aquelas roupas, eles têm que ter... Para você ser fascista, você tem que usar uma camisa negra, e é muito curioso isso. De fato, você liga, então, esse período talvez de fascistização, e você vê similaridade com alguma coisa atual? Primeiro, preciso dizer que o Walter considera que essa reação fascista ela é meio farsesca, ela é falsa. Naquela velha tradição marxista de forças produtivas e relações de produção, sim, as relações de produção sempre estão meio que entravando o desenvolvimento das forças produtivas. E acho que essa questão a gente traz de novo para o contexto. E quando eu pensei no NFT e relacionar com a aura, e você observa quem lê o meu texto no Terra Redonda, Guilherme Preger, O Futuro das Criptomoedas, tem um mês ou um mês e meio, mais ou menos, esse texto, vai encontrar lá, vai observar que eu faço uma relação com a questão dos games, dos jogos, né? E aqui cabe, então, vamos entrar um pouco no NFT, né? Que eu acabei não definindo. Então, antes de você entrar nos jogos, vamos dizer assim, que o que é um NFT, né? O NFT é o Non-Fungible Token, né? É token não fungível, que é também um conceito um tanto abstrato. Fungível quer dizer trocável, cambiável, intercambiável, né? Então, por exemplo, então você tem uma tecnologia que é o blockchain, uma tecnologia da terceira geração da web, uma tecnologia emergente, que é um livro-razão, né? Se chama em LED em inglês, que é um livro de registro, você e Edmilson falaram em livro de registro, livro público, um livro digital, e todas as transações que ocorrem numa plataforma blockchain são registradas neste livro, todas as transações. Então, ele é um livro e esse livro ele é distribuído pela rede, a internet, através do protocolo. Quem conhece rede, software livre, o P2P, né, o peer-to-peer, ou par-a-par, tecnologias, que descentraliza a distribuição. Então, é um único livro por plataforma. Você pode ter várias plataformas. A blockchain é uma arquitetura. Então, você pode ter algumas arquiteturas, você pode ter algumas plataformas que utilizam uma arquitetura com soluções diferentes. E você tem, de fato, isso, né? Em particular, o NFT usa majoritariamente uma plataforma chamada Ethereum. Né? Que se formou paralelamente, também um pouco mais recente, 2013 ou 2014, algo assim, né?
mas já enquanto o Bitcoin é voltado para as criptomoedas, para as moedas digitais, e tem todo aquele arcabouço que você e o Edmilson comentaram naquele programa, você pode depois fazer o link aí com o programa para acompanhar. Sim, sim. Os bitcoins têm um número limitado, etc. Mas existem outras aplicações, por exemplo, dos contratos inteligentes, em inglês, smart contracts. Eu implico muito com contrato inteligente, porque smart contract não é muito inteligente. Não, né? não é. São inteligentes, mas, enfim, o NFT, token não fugível, seria E as criptomoedas são tokens. O que são tokens? São marcadores digitais. É tipo um token, tipo um marcador. Nós também não temos uma boa tradução para token, né? Não tem. Mas é um marcador de livro. Assim, quando você marca um livro com aquele marcador analógico, é um token. Você está marcando a página. É um registrador, é um sinalizador, é um apontador de um registro. Isso é um token. Pode ser, por exemplo, eu vou usar esse exemplo mais adiante, uma ficha, um cartão. Uma ficha e um cartão são também tokens. Assim, no banco a gente usa o token, o pendrive, se lembra disso? Teve um momento do token, do pendrive, tipo pendrive, né? Que gera uma chave criptográfica. E, a princípio, o blockchain a princípio, tecnologicamente, é um protocolo confiável de autenticidade. Então, todo registro no blockchain ele é supostamente um registro auditável, confiável e autêntico. Ô, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta para ver se essa minha descrição se você acha que ela tem precisão. Eu vou fazer uma analogia. É assim, eu tenho as pessoas aqui assim, lembram daquele livro mesmo, ou que tem no cartório, ou que tem nos bancos, como é quando surge a moeda que era chamada escritural, até eu tenho um livro. Aí é um livro que tem as linhas, cada página, sei lá, tem 30 linhas. Aí eu ponho assim, Guilherme é dono deste texto. Sérgio na linha de baixo, Sérgio comprou do Guilherme o texto A. Então, não é mais do Guilherme, é do Sérgio. E aí, não tem como rasurar aquilo sem deixar marcas, porque está no papel. Agora, como é que você faz isso no digital? Aí é que tá. Eu tenho um livro que não está centralizado em lugar nenhum, não é isso? E que a cada tempo eu não tenho como alterar o que estava escrito nele antes. Porque ele é encriptado, ele está protegido com criptografia. Bom, aí a gente chega no token. E o que o token não fungível tem a ver com isso? O digital, é engraçado. Só para falar, o digital é muito difícil evitar reprodução. Então, eu tenho essa imagem nossa aqui, a gente fala, ela é original. Porque a gente nunca fez isso aqui. Ela é original, mas na hora que ela cai, ela é transformada em bits, qualquer um pode reproduzir. Só que aí a gente tem um token dela. A gente tem uma marca, como você bem explicou, e que ela é registrada no blockchain. É isso? Sim, tem uma coisa muito paradoxal e estranha no NFT a princípio, tá? E que o blockchain, o que é a novidade do blockchain? Ele não é a criação da chave única, porque a chave única já existia. Criptográfica, é o hash criptográfico. Então, você tem algoritmos que geram chaves. Então, por exemplo, isso é muito utilizado, isso é comum já há muito tempo, certificação digital. Gera uma chave única daquele, e só quem tem aquela chave vai abrir. Chave privada. Chaves privadas, isso é comum. O que o blockchain traz de novo é o registro. E isso ele diz, o blockchain diz assim, essa chave foi criada pelo usuário que tem aí um ID, né? Uma identificação, né? Semi-anônima, né? Foi criada por ele na data tal, tá bom? Então aquela chave então está registrada nesse livro. Isso é o que traz de novo, porque o NFT parece um pouco com no campo analógico, vamos dizer assim. Você faz um quadro, um pintor, por exemplo, faz um quadro. Aí ele vai lá e assina o quadro. Então,
aquele quadro tem a assinatura dele. Então, não é autêntico, realmente foi o pintor que escreveu. Então, aquilo é um registro de autenticidade do pintor. Um outro exemplo, por exemplo, você tem os livros. Os livros são reproduzíveis, né? Mas aí você vai no lançamento do livro e o autor chega lá e bota a sua assinatura. E aí, essa é a assinatura do autor. Eu tenho um livro autografado. Então, por exemplo, hoje em dia, os livros, se eu tenho um livro assinado por Machado de Assis, esse livro ele tem um valor no leilão, entendeu? Porque ele está assinado, embora seja um livro de Machado de Assis, como todos os outros, né? O NFT quer criar um pouco essa aura da autenticidade para um registro digital. Então, vamos dizer, isso tem, de fato, um problema, que assim, os artistas designers que trabalham exclusivamente no meio digital, eles podem, por exemplo, fazer uma imagem digital através de um software. Né? Em geral, são imagens dinâmicas. Então, tem um softwarezinho ali, uma programação que cria aquela imagem que, às vezes, ela é cambiante, e tal. Foi o artista que criou. Mas, a princípio, aquele software, qualquer um que copia aquele software, e a autoria daquele software desaparece. Quem criou aquele software? Ninguém sabe. Então, tem uma maneira lá de associar uma chave única, criptográfica, no livro de registro, que comprova e que atribui àquele identificador, que é o autor, o software. Porém, isso não quer dizer nada além que... Porque o software, a princípio, qualquer um que copia o software vai ter um software igualzinho. Vai ter igual. Não é também uma questão, curiosamente, nós estamos aqui, eu usei no meu livro de doutorado esse conceito de fabulação especulativa, que é uma ficção científica que tenta se aproximar o máximo possível da ciência, sendo rigorosa, mas especulando para o futuro, né? Então, nós estamos aqui especulando sobre isso, até porque o próprio mercado, hoje, que está vendendo isso, não sabe, ainda está, né, trabalhando com essas questões. Então, isso não tem a ver com direito autoral ainda. Por quê? Existem maneiras, sim, conhecidas de você cobrar direito autoral no meio digital. Eu, como engenheiro, na minha empresa, lido com isso tudo, é licença de software. Então, uma empresa cria um software, aí vende as licenças, né? Em geral, nos editais públicos, o preço do hardware vai lá embaixo e o que paga mesmo são as licenças. Então, você tem 10 usuários, você paga 10 vezes licença, e isso é que, de fato, dá a grana, né? Então, você tem formas de ganhar dinheiro no meio digital com direito autoral, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, quem faz um NFT e quem compra um NFT, digamos, de um artista, que seria semelhante, não igual, a um quadro assinado por um artista, né? Um quadro analógico assinado por um artista, ele não tem o direito autoral daquele software. Entendeu? Outra coisa. O fato de ele ter um NFT não quer dizer que, se alguém copiar aquele software, vai ter que pagar alguma coisa para quem comprou o NFT. Pelo menos não ainda. Isso não está regulado. Então, o que a pessoa ganha com o NFT? O que a pessoa ganha? Uma aura. Você está entendendo? Uma aura de... Não, eu tenho software que gera aquela imagem que o próprio criador criou em algum momento e registrou no livro. E eu agora comprei isso por sei quantos dólares, e eu tenho isso. Agora, se alguém usar esse mesmo software, essa mesma imagem, em outra situação, eu não vou ganhar nada com isso, por enquanto. Tá? Ainda não está... Não, mas Guilherme, ele ainda, atualmente, ele pode usar o Estado se ele tem o registro daquele software. O software no Brasil, ele segue a lógica da legislação de copyright ou direito do autor, né? Que aqui o nosso modelo é mais europeu. Agora, ele pode acionar, né, como a Microsoft faz, o Estado, a tua empresa de energia, outras empresas têm que pagar licença, porque é muito fácil vir a Polícia Federal e olhar as máquinas, cadê os certificados que você tem o software aqui? Então, na verdade... Não, eu só estou recompondo uma questão, porque todo mundo sabe, eu sou há mais de 20 anos da comunidade de software livre, a gente tem uma pinimba aí com essa coisa de software proprietário. Mas tudo bem, o que acontece é o seguinte, eles não vendem software, eles vendem licenças, porque é o que você falou, o software
é reprodutível. Eu fico reproduzindo software. E, na verdade, eles precisam do Estado para fazer valer o direito autoral, porque, em si, o digital não tem como evitar uma reprodução, exceto se tiver, vamos dizer assim, eu crio uma criptografia. E aí eu tenho. Agora, mesmo a criptografia, aquele conjunto encriptado, eu consigo reproduzir, eu posso conseguir não abrir. Eu posso conseguir não abrir, porque ele está. Eu não tenho a chave, sei lá, que permite destravá-lo. Aliás, eles tentaram fazer isso. Você deve se lembrar que eles tentaram criar, dentro dos sistemas operacionais, não estou me recordando o nome, uma trava criptografada. E isso deu muito problema. E porque venderam CDs, na época dos CDs, ninguém compra mais CD, mas veio CDs com criptografia e você tinha que ter a chave para abrir e ouvir a música, só que nem todo sistema operacional conseguiu baixar a chave, na verdade, a aplicação. Então, sempre se tentou impedir a cópia. Se desistiu de impedir a cópia. Eu sei que o NFT não é impedir a cópia, é o que você falou. Falar, olha, o original quem tem sou eu, porque eu tenho o quê? Eu tenho o token, né? Não é isso? Eu tenho o token. O que eu estou falando é o seguinte, você não precisava do NFT para você ter, digamos assim, um controle do direito autoral. Você tem através da chave, das licenças. O NFT está dando um plus a mais, né? Como a gente brinca no nosso setor. Um elemento, esse plus é que é um tanto, vamos dizer assim, esdrúxulo. E agora eu vou usar agora, porque eu estou usando essa palavra, não no sentido depreciativo, porque eu vou usar um argumento que eu usei no meu artigo, tá? Quem leu o meu artigo vai ver. Eu comparei analogicamente, análogo, né? Eu comparei duas coisas. Primeiro, uma coisa engraçada que eu comparei o Apax. Eu não sei se vocês sabem que o Apax é uma palavra que só tem uma ocorrência única na língua, né? É uma palavra que aparece uma única vez. Então, por exemplo, tem Apax na Bíblia, tem Apax em Shakespeare, tem Apax, sei lá, em poetas que gostam de criar uma palavra que ninguém nunca pensou e que não tem uso corrente, tá? E aí eu pergunto, assim, o Apax ele é dificilmente traduzível, já que como ele só aparece uma única vez, você não consegue muito bem dizer o que é o Apax, né? Então, eu comparei o NFT a um Apax, que é, tipo assim, é um código que só aparece uma única vez, tá? E que o não fungível é como se fosse o não traduzível da língua. Assim como você não sabe traduzir muito bem o que é um Apax, porque aquela palavra só apareceu uma única vez, tá? Você também não consegue converter o NFT ao contrário das criptomoedas, que são fungíveis. Uma criptomoeda é exatamente igual à outra. Um NFT é totalmente diferente de outro NFT. Então, ele restitui uma singularidade para um elemento digital que, a princípio, também seria igual, quer dizer, um 0 e 1, um bit ali que pode ser reproduzido nas máquinas, mas ele, com o marcador, ele diz assim, não, aqui foi criado o software tal, a imagem tal, e esse registro ele é transmitido através do livro digital do blockchain, confirmando a data de criação, dando o identificador, e quando passar adiante o NFT, vai também estar registrado e você tem como fazer todo o rastreamento, né? E o Benjamin diz que o rastreamento da Aura é feito pela tradição. É como se a tradição fosse o livro razão digital, você está entendendo? Eu dei esse exemplo do Apax, mas tem um outro exemplo mais prosaico do mundo analógico, que é o álbum de figurinhas. Então, vamos dizer, tinha um álbum de figurinhas, e vamos imaginar que uma das figurinhas, as figurinhas as pessoas vão completando lá e elas são reproduzidas em série, tá? Mas vamos dizer que num álbum específico, uma das figurinhas só tenha uma impressão, de modo que só um dos pessoas que fazem o colecionadores.
os colecionadores vai poder completar o álbum. Então, é óbvio que aquela figurinha única ela vai ter um valor para os aficionados que estão fazendo muito grande. Pode até ter um leilão daquela figurinha. E aqui está o detalhe, Sérgio. Aqui está o detalhe. Apenas para quem faz a coleção do álbum. Isso. Ou para quem quer especular. Vamos dizer, eu não faço álbum. Aí eu sou um rico, compro a figurinha para vender por mais caro. Vamos dizer assim. Ou especular que isso está acontecendo, entendeu? Pode acontecer. Mas é para quem está jogando. Porque aí eu vou responder uma pergunta que você me fez há pouco que eu não respondi. O que para o Benjamin, nos anos 30, para Benjamin, o ritual estava, a reauratização estava sendo feita pela política do fascismo, pelo espetáculo fascista. Qual é o ritual hoje da era digital e que cria de novo a aura, recria a aura? São os games. É como se nós estivéssemos vivendo uma sociedade que está organizada aí o seu conceito que você já usou em outros programas da gamificação, né? Que também é uma palavra horrível porque em português a gente não tem uma boa tradução de game, né? A gente fala jogo, mas jogo em inglês tem play, teoria do jogo, que é uma coisa importante, tem a questão lúdica, tem uma teoria importante dos jogos, mas tem os games. Então, basicamente, para os usuários, de forma simples, um game é um jogo com regras bem definidas, fechado. É um jogo fechado com regras definidas, entendeu? E aí eu entendi o seguinte, exatamente como a Aura permitiu a Benjamin entender o que o fascismo estava pretendendo politicamente, talvez o NFT traga algumas evidências de como as plataformas se organizam através do jogo. E aí a gente volta para as criptomoedas, que, por exemplo, vamos supor o Bitcoin, tá? Vamos supor, eu vou fazer então uma leitura um pouco diferente do Edmilson. Vamos supor o Bitcoin, a mais famosa de todas as criptomoedas, tá bom? Então, não é muito diferente o Bitcoin, se você pensar, de um jogo, por exemplo, do banco imobiliário. Cada Bitcoin... O Bitcoin, inclusive, ele tem um limite, né, que são 21 milhões, que é como se fosse o bolo do jogo. Você está entendendo? E os jogos vão diminuindo o bolo, vão sendo jogados, né? Aí as notas, aquelas notas do banco imobiliário vão sendo distribuídas, e aquelas notas têm valor enquanto o jogo está acontecendo, entendeu? Tem também um lado com cassino. Então, no cassino, que é um jogo de azar, tá? É onde é permitido. O cassino, você entra, você pega o seu dinheiro, compra fichas, e fichas são tokens. Aí você vai lá, joga em roleta, sei lá, não sei o quê, aí você passa na bilheteria e troca pelo dinheiro fiduciário, como se fala, o dinheiro nacional. Você vai lá ganhar dinheiro porque alguém vai trocar aquelas fichas, porque se você saísse só com as fichas, nada. Não vale no banco nada. imobiliário jogando aquelas notinhas de papel também não tem nenhum valor fora do jogo. O jogo termina, a nota não tem nenhum valor. Então, eu acho que sim, cabe sim, talvez, uma analogia de pensar que essas plataformas são tipo jogos que, enquanto estão sendo jogados, enquanto tem a bilheteria, que são as corretoras, o que são as corretoras da criptomoeda? São empresas que convertem seus bitcoins, entendeu? Em moeda fiduciária nacional, etc. E quando tiver isso rolando, tá ótimo, as pessoas vão jogando, não sei o que, trocam. Pode acontecer, e esse perigo é iminente o momento inteiro que está se jogando, daquele dinheiro que você acumulou não valer mais nada. Pode acontecer, por exemplo, de uma dessas plataformas ter uma vulnerabilidade exposta. Ser destruída. E isso vai acontecer de uma maneira catastrófica, vamos dizer assim. Não Aliás, é uma coisa que vai gradualmente acontecer. Pode acontecer... Aliás, Guilherme... dia para a noite. Isso daí quem está com Bitcoin está sempre nesse risco, entendeu? Você está dizendo? Deixa eu só te falar uma coisa. Agora que você está descrevendo, você está me lembrando um dos casos mais dramáticos de especulação que aconteceu
em 1630, ou entre 1630 e 1640, na Holanda, com um ativo chamado tulipa. Os registros que se tem é que você trocava um botão de tulipa por uma carruagem, 2 cavalos e mais uma mercadoria dentro dela. Então, imagine o valor que se adquiriu a tulipa. A especulação tem essa lógica, né? Essa lógica vamos dizer assim, mística, né? Alienante. Você acha que o que dá valor é a tulipa. A tulipa passa a ter qualidades mágicas. E aí você passa a comprar tulipa. Bom, em síntese, chegou um dia no mercado de flores, uma pessoa qualquer, um duque importante, diz: isto não vale o que vocês estão pedindo. E ele grita. E esse fato dele recusar uma tulipa, as pessoas pararam e começaram a vender a sua tulipa. Porque, quem dá valor a um ativo é a sociedade, você bem falou isso. Isso é um valor, o valor não vem da coisa, ela tem funcionalidades, mas que funcionalidade tem um NFT? Né? A não ser, como você bem falou, restabelecer a aura, o momento criador, o original, a assinatura, sei lá o quê. Isso pode ter um fim, pode ser um ativo, pode dar muito dinheiro, mas também pode ser uma corrente daquelas que quem entrou antes ganha e quem entrou depois se ferra, como aconteceu com as tulipas. Quando alguém falou, peraí, gente, como que um botão de tulipa vale tanto? Aí as pessoas caem na real. Então, eu penso que essa coisa que você traz do jogo e da especulação, porque, de certa maneira, você está falando de uma especulação, né? Antes de mais nada, eu quero dizer, eu não estou demonizando os jogos, né? Na teoria dos jogos, eu sou muito interessado pela teoria dos jogos, isso tem a ver com matemática, os jogos são importantes. Mas tem 3 características importantes do jogo. O jogo é sempre uma interrupção da vida ordinária, né? Aquele livro famoso do Homo Ludens já fala isso. Como ele caracteriza do Huizinga, né? Sim. Já fala, como é que você caracteriza o jogo? É a vida séria, a vida rotineira normal, aí você para a vida para jogar. Mas tem um início e um fim. É uma interrupção que tem um início e fim. Segundo, você tem que saber que está jogando. Você não pode confundir. Isso é muito engraçado, porque um clássico da literatura, que é Dom Quixote de Cervantes, tem essa questão do jogo. Eles fazem vários jogos durante o livro, né? E há uma confusão entre o que é a vida comum e o jogo ficcional que o personagem está, né? Então, você tem que saber diferenciar que você está jogando, né? E terceiro, você precisa saber quais são as regras do jogo. Não pode ter regras ocultas. Então, você está num jogo mas tem ali uma regra que você não sabe. Então, você não está nem jogando, você está sendo jogado, né? Isso acontece, isso é um problema das plataformas de comunicação de hoje em dia. Os algoritmos são secretos, estão mexendo. E, finalmente, o quarto ponto importante é que você tem que ter o direito de sair do jogo, de parar o jogo. E de interromper o jogo. Porque se o jogo não tiver interrupção, não puder ter início e ter fim, entendeu? Não é exatamente um jogo. Então, essas coisas a gente precisa estar atento. Não é errado, digamos assim, você jogar com Bitcoin, mas no momento jogar com Bitcoin é que nem você vai num cassino, você sabe, você está num cassino, você pode ganhar, você pode perder, entendeu? Isso está ali dentro das regras, entendeu? E é óbvio que os jogos de azar têm questões de adicção, e é por isso que tem questões éticas envolvidas, etc. Quando as coisas começam a se complicar e se obscurecer, é que é problemático, né? Eu estou dizendo isso porque, primeiro, eu não tenho nada contra os games. Segundo, eu acho que as moedas digitais elas podem, sim, ter utilidade, desde que elas tenham uma baliza social, você está entendendo? E, às vezes, essas balizas sociais elas não são muito claras.
O Bitcoin, por exemplo, o que vai acontecer com o Bitcoin? O Bitcoin tem esse bolo, né, que é o limite de moedas. Tem Se não me engano, limite. são 37, 20 20, milhões, 21 milhões de 21 moedas. Né? milhões. Exatamente num bolo que vai sendo jogado, na verdade, o jogado vai ser minerado, né? E o bolo vai descendo, vai chegar um momento que o bolo vai acabar e não vai se minerar mais, porque não tem mais bolo. Então, de certa forma, o Bitcoin tem um ponto final lá, tem um momento que o jogo vai acabar. E aí, quem tiver muito Bitcoin não vai ter o que fazer com os Bitcoins, você está entendendo? Vai ser com fichas sem valor. Né? Ao mesmo tempo... Por isso que ele não é uma moeda. Ele é uma moeda por enquanto, porque eu posso comprar coisas, porque ele me permite a comprar sei lá, sem transferir via Banco Central, um ativo qualquer. Ele é mais ativo do que moeda. Mas isso é uma discussão complicada, mas e o Bitcoin, isso que é legal. Ele segue o protocolo, né, do Satoshi Nakamoto, né, aquele protocolo inicial que está na internet e tal. Agora, já surgiram outras criptomoedas com outros protocolos, como você havia dito, o que leva a ter outras plataformas de registro, de blockchain, né? Como, por exemplo, vamos supor agora, eu tenho uma obra de arte digital que você criou e eu comprei um token não fungível de você e registrei no Ethereum. E aí, um belo dia, é que o Ethereum é muito consistente, eu sei disso, mas um belo dia tem um ataque ou tem um X, eu perco porque acabou meu token, que está registrado naquele livro. Não existe token não fungível sem registro em algum lugar. O NFT, a maioria das aplicações de NFT, pelo que eu consegui pesquisar, são baseadas em Ethereum. Eu não sou um usuário de não NFT. É a única. Tanto é que o Felipe Neto está querendo lançar, eu li, não sei se é verdade, está querendo lançar uma plataforma de NFT no Brasil. Vai surgir várias plataformas de NFT, o que coloca mais ainda o problema que você trouxe. O problema vamos dizer assim, do tempo, né? Do tempo, da segurança, de conseguir se manter. É interessante isso. Mas Diga. Não, é que eu tinha só cortado para fazer essa colocação da moeda, né? Que você estava falando da moeda. Do Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda criptográfica, mas não é a única. Tem muita, ela demora muito para a cadeia toda ser minerada, porque o que é a mineração, né? A mineração é a solução de um problema criptográfico. A gente já está até fugindo do nosso assunto, mas também a mineração é curioso que eles usam, eu fiz a pesquisa, né? O nome desse trabalho, algoritmo, é prova de trabalho. E a mineração seria como se fosse um substituto do trabalho, assim como na teoria marxista o valor é de alguma forma relacionado ao trabalho. Tempo de trabalho socialmente necessário. Trabalho socialmente necessário. No Bitcoin tem o trabalho, o proof of work, né? A prova de trabalho. O trabalho da máquina criptografando e decriptografando o imenso livro Razão, né? Tem uma coisa aí que eu fico até espantado, né? Porque, de fato, este livro vai, como você falou com o Edemilson, ele vai crescendo, né? E ele vai crescendo exponencialmente. E cada vez que ele vai crescendo exponencialmente, mais difícil vai sendo a criptografia, mais energia vai consumindo da rede. E de repente, como se todas as máquinas só tivessem, em um momento assim especulativo, metade das máquinas só estão trabalhando em criptomoeda, vamos dizer assim, né? E a capacidade da internet também está comendo com essas transações que estão indo para um lado, atualizações dos livros, etc. Mas eu acho, Sérgio, uma outra coisa que eu queria falar também, divisões positivas, né? Que você está levantando aí, que o NFT é um contrato inteligente. Então, de fato, na área de contratos, você pode ter aplicações interessantes da tecnologia. O NFT é mais uma aplicação
que pode ter alguma uso social, etc., né? Mas, assim, para quem é do software livre, a gente tem que pensar o seguinte: é uma tecnologia baseada no P2P, né? No peer-to-peer. E há poucos anos atrás, que é a menina dos olhos do movimento software livre, né? Porque o grande crítica das plataformas tipo o YouTube, etc., é que eles concentram, são grandes concentradores de dados, né? Servidores gigantescos. E o P2P permite descentralizar a armazenagem das informações. Há pouco tempo atrás, o P2P era a menina dos olhos do movimento, uma tecnologia, como se diz, disruptiva, coisa e tal. E certas aplicações de P2P foram, inclusive, criminalizadas. Sim. Então, por exemplo, você tem assim plataformas de vídeo sob demanda, como a Popcorn, o próprio Stremio, hoje em dia, que, Pirate inclusive, Bay. Pirate Bay, que foram criminalizadas, perseguidas, ainda são, né? E, de repente, você tem uma aplicação como o blockchain que se torna mainstream. O blockchain utiliza o P2P e se torna mainstream. Então, eu não quero ter também, eu acho que, sim, em aplicações que possam ser reguladas, você pode ter moedas digitais interessantes, inclusive estatais. A China está pensando numa moeda estatal. Não é a mesma coisa, né? A gente está vendo aí que o El Salvador quer substituir a moeda nacional pelo Bitcoin. Isso, para mim, é uma roubada. Uma roubada. Porque o elemento fundamental da moeda fiduciária é ter a soberania da emissão, né? Claro. A gente vê... E, na verdade, você transfere, nessas moedas no Bitcoin, você transfere inteiramente a soberania da emissão da moeda a um algoritmo, entendeu? Na verdade, então, há uma capacidade de mineração, enquanto não se esgotar, dependendo do protocolo, né? Você põe a quem consegue criar a moeda. E aí você pode ter uma crise econômica e monetária violenta num país. Não dá para um país não controlar a moeda, a não ser que seja como a União Europeia. A União Europeia tem um banco central, tem um rodízio eu não sei se a cada ano, dos países que o compõem para controlar, tem a confiança e o curso forçado. O curso forçado é o seguinte: você é obrigado, se eu te der uma nota de real no Brasil, você é obrigado a aceitar para se desvincular de uma dívida que eu tenho com você. Você não pode falar, não, mas eu só aceito Bitcoin. Eu falo, pô, eu não tenho Bitcoin, está aqui o valor em reais. Você é obrigado, está na lei, porque a moeda nacional. É o curso forçado, você é obrigado a aceitar, além da confiança no Estado, né? É óbvio que... Pois tem muito... Eles falam até em protocolo de confiança, mas não é confiança. Eles estão confundindo confiança com segurança cibernética. Segurança cibernética é um tema tecnológico, você tem várias questões da criptografia, você tem procedimentos, você tem normas de segurança cibernética, mas a segurança cibernética... Aí é que está o paradoxo. A segurança cibernética, ela se torna, hoje, no setor elétrico, ela só se fala em segurança cibernética. Mas por quê? Porque justamente você não tem confiança nos processos, tá entendendo? Quanto mais socialmente você está numa sociedade que as pessoas estão competindo entre outras e sem confiança uma nas outras, mais a segurança cibernética é chamada, mas elas não são a mesma coisa. A confiança é uma relação social, a segurança cibernética é um protocolo, são protocolos, é uma questão tecnológica. Então, as pessoas estão confundindo a confiança, que é uma relação social, e que o Estado provê, vamos dizer assim, a segurança das moedas fiduciárias, porque ele é uma instituição social e, eventualmente, democrática ou não, mas, enfim, é uma instituição social, mas não é o mesmo que segurança cibernética, que é dado por criptografia, por normas de autenticação, aquela coisa do AAA, autorização, autenticação e acessibilidade, etc. Agora, Guilherme... São coisas diferentes, né? Sim. Eu preciso, porque a gente vai chegando perto dos 50 minutos, eu preciso perguntar um negócio. Que é o seguinte, você fez engenharia elétrica, é isso? Na graduação. Isso. Elétrica. E você fez doutorado em literatura, o que não é um pouco inusitado, né? Um pouco inusitado. E nós estamos discutindo
aplicações de blockchain. Você tinha falado antes que você acha que esse registro distribuído e encriptado ele pode ser útil em várias áreas, né? É óbvio, a gente já está vendo. Aí você estava falando, só uma curiosidade, do setor elétrico. Você falou que você acha que é viável para substituir o que exatamente? Antes de mais nada, quer dizer, essa questão inusitada que você falou, meu doutorado foi no problema das duas culturas. As duas culturas é exatamente a relação entre ciências exatas e ciências humanas, né? Já fazendo uma propaganda, até um livro sobre isso, Fábulas da Ó, Ciência, tira. já mencionou aí, foi publicado ano passado pela editora Grama, né? Legal. E no âmbito da minha empresa, eu, um colega de trabalho, o Lucas Vernu, vou citar nominalmente para ele não se sentir denegado na conversa, quando ele vê a nossa conversa, fizemos um projeto de pesquisa e desenvolvimento para a empresa Furnas, a nossa empresa, na área do blockchain. Então, pesquisa e desenvolvimento são dispêndios que as empresas estatais do setor elétrico têm que cobrir, também as privadas também. Tem que cobrir uma parte da receita delas, tem que ser dedicada a pesquisa e desenvolvimento, ao que vem desde o primeiro governo Lula, 2003, é uma lei e ainda vigente, né? Infelizmente, aí pela situação do país, de golpe, etc., pesquisa e desenvolvimento é um pouco não está tão estimulada, não está tão quente assim. Mas eu e meu colega fizemos uma visão que o blockchain poderia ser aplicado no setor elétrico, porque, por exemplo, você tem intercâmbio de medidores entre as vastas empresas, tá? Tem um sistema integrado nacional, que é um sistema regulado de controle de preços de energia, e você tem dezenas de agentes que pertencem ao sistema e que trocam energia entre eles. E você tem medidores. E existe um órgão estatal brasileiro chamado Câmara de Comercialização de Energia, que define o preço da energia no mercado regulado. E essa Câmara precisa de todas as informações dos medidores para poder fazer o cálculo e atualizar o preço da energia no mercado regulado. Tá? Só que aí não adianta as empresas cederem os valores dos medidores. A Câmara quer entrar no medidor para autenticar que aquela informação passada pela empresa realmente é a informação do medidor. E esses medidores estão em unidades operacionais. Isso significa uma quebra de vulnerabilidade de segurança cibernética das empresas, você está entendendo? Então, eu e meu colega avisamos, e que tal se a gente, em vez da empresa fazer isso, montar um livro-registro, um livro-razão, um LED digital do blockchain, que você pode ter aplicações específicas com aquela arquitetura, em vez da empresa, a câmera, entrar para ver o medidor, ela consulta o livro e aquele livro tem uma informação fidedigna e então, portanto, você não está não está abrindo uma vulnerabilidade de rede. Entendi. De um agente externo, isso é o tema de hoje, entendeu? Você deixa um agente externo, mesmo estatal, tá, entrar na sua rede, e aí pode vir outras coisas também junto. Então, você não precisaria através do blockchain. E aí, isso seria um problema específico. E há também problemas mais gerais de pesquisa e desenvolvimento, que isso abre um caminho para estudar outras aplicações, porque há uma transferência aí de tecnologia, transferência de conhecimento. Os projetos de P&D são feitos com instituições de pesquisas, em geral, ligadas à universidade, mas não necessariamente. Pode ser autônomas também. Então, por exemplo, um tema de pesquisa para o futuro, especulativo, vamos dizer assim, seria, por exemplo, fazer uma eletromoeda. Você tem todo um ambiente de energia, do mercado energético, comerciando energia e comerciando, por exemplo, alguns ativos físicos, por exemplo, hélice de eólica, painel fotovoltaico, turbina de usina elétrica, e você pode criar uma eletromoeda, isso é especulativo, tá? E que esteja, por exemplo, lastreada, por exemplo, na produção de energia, você está entendendo? Claro. Não é realmente deslastreado, não é uma...
Aliás, Sacou? você está dando uma. Porque é o seguinte, eu tenho lá no sul de Minas um monte de baterias, na verdade, de telas, que geram energia. Só que eu poderia ter muito mais e vender, só que eles Exatamente. não compram. Eles não Não, compram. hoje em dia Isso está já a errado, hein? tecnologia. Deviam comprar essas empresas. No caso ali seria a área da CEMIG, né? Porque senão eu tenho que montar uma rede e tal. E eu poderia registrar exatamente isso, um registrador que diretamente do meu inversor jogar e encriptar isso, né? Bom, não Esse é um sei. tema muito quente, o tema que é do smart grid na área elétrica e das geração distribuída, né? E você tem até uma regulamentação, só que hoje a regulamentação é o seguinte: se você quer vender energia, o que você ganha com isso? Você ganha um crédito na conta que você paga É para a isso. distribuidora, tá? Mas vamos supor que, em vez desse crédito que eu vou ganhar, você diminui a sua conta de luz, vamos dizer assim. Vamos dizer que, em vez do crédito que você vai ganhar na sua distribuidora, você ganha uma Moeda. criptomoeda que permita você, por exemplo, comprar com aquela criptomoeda um novo painel, ou melhorar a sua infraestrutura Boa elétrica. ideia, hein? Não estou Boa dizendo ideia. qual, não. Porque eu acho que funciona dentro de um mercado regulado, com certas balizas, em que a moeda vale naquele mercado, pode até trocar por moedas fiduciárias, mas que tem, por exemplo, um lastro quanta energia vendeu, tem X eletromoeda, algo desse tipo. Isso é Isso é legal. possível. Você está Isso. entendendo? E o nosso projeto quer que ele ainda está sendo estudado para ser aplicado, ainda não foi selecionada a empresa, a nossa parceira. Isso é uma das coisas que o projeto quer investigar. Legal. Pô, legal. Ô, Guilherme, é que a gente tem aqui. Pô, agora que a gente entra em outro tema, mas é que a gente tem 50 minutos e valeu. Acho que o pessoal aqui viu que o tema da NFT é um tema muito novo, né? E ele é muito importante, está se criando um mercado que também tem muitos problemas. E eu acho que a gente mostrou aqui, foi bem legal. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Tecnopolítica e eu acho que a gente vai voltar a se falar várias vezes, porque tem muitas coisas para a gente explorar aí nesse desenvolvimento tecnológico. E é isso aí, Guilherme. Valeu então, Muito cara. obrigado, então, Sérgio. Obrigado também aos espectadores. Legal. E até a próxima, então. E se você gostou, dá aí se inscreva no canal, ajude a gente a driblar os algoritmos. Cada vez mais o YouTube está vindo para cima. A gente tem vários outros canais e tem o nosso blog. Quem quiser falar, não, eu não gosto de entrar em nenhuma plataforma, não faz mal. A gente não tem o vídeo, porque é muito pesado, né, a imagem, mas a gente tem todo o som, todo o podcast mesmo, fica lá no nosso tecnopolítica.blog.br. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu aí. Até a próxima, pessoal.